quero convidar você a fechar os teus olhos, abrir o teu coração. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso amado e bendito Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã em que nós estamos reunidos neste lugar, mais uma vez, em nome de Jesus. O Senhor já tem falado conosco neste culto que nós dedicamos a Ti, de muitas formas, de muitas maneiras, mas neste momento nós queremos ouvir a mensagem do Senhor sendo pregada ao nosso coração. Que o Senhor fale conosco, nos trazendo consolação, edificação, exortação e salvação, mediante a pregação do Teu Evangelho, para aqueles que ainda não Te conhecem. Que o Teu Espírito Santo continue se movendo em nossos corações, para que os Teus propósitos se cumpram em nós. Em nome de Jesus, Pai, é o que nós oramos, é o que nós Te pedimos para a Tua glória. Amém e graças a Deus. Você vai se lembrar que em 2011, o Japão foi atingido por um dos terremotos mais terríveis e devastadores da sua história. Alguns irmãos aqui já tiveram experiência de estar no Japão e de sentir alguns abalos sísmicos, né? Mas aquele terremoto de 2011, e eu coloquei uma foto aí que é apenas uma pequena demonstração da devastação que aquele terremoto trouxe ao leste daquelas ilhas do Japão, porque foi um evento terrível, na escala Richter 9.0, 9.1, terrível, algo terrível, que gerou mais de 15 mil mortes, aquele terremoto que causou um tsunami, e muitos de vocês se lembram do que aconteceu ao Japão naqueles dias terríveis. Inclusive até mesmo houve um acidente, né, na usina nuclear de Fukushima, o que deixou a humanidade temerosa, né, principalmente aquela região do leste asiático. Então a gente se lembra que foi algo realmente terrível. Mas apesar da magnitude daquele terremoto e do tsunami, alguns edifícios no Japão foram projetados para suportar tamanho abalo sísmico. Alguns edifícios, alguns prédios foram projetados para suportar aquele terrível terremoto. Então, em meio ao caos, câmeras acabaram mostrando alguns prédios que até balançavam violentamente, mas que não caíram, que permaneceram em pé, mesmo diante daquele terrível terremoto. Enquanto outras estruturas ruíam, aqueles edifícios permaneciam em pé. Então muitas pessoas se perguntavam, principalmente nós, né, que graças a Deus não sofremos esse tipo de desastre natural, mas como que esses edifícios conseguiram permanecer em pé diante de um abalo sísmico tão terrível? Então fomos informados que aqueles edifícios foram construídos com fundamentos profundos e com tecnologia de absorção de impacto. Então veja, aqueles prédios, aqueles edifícios, eles não permaneceram em pé diante do terremoto por sorte, mas por preparo. Houve um preparo, aquilo não foi sorte, não foi um acaso, foi preparo. Então, meus queridos, assim também é a nossa fé em Deus. Assim também é a nossa fé em Jesus. A nossa fé, ela precisa estar firmada sobre fundamentos sólidos, como o próprio Jesus, como a palavra de Deus, como uma vida de intimidade com o Espírito Santo, porque a nossa fé, usando esta analogia, ela pode até balançar diante dos terremotos da vida, mas ela não desmoronará, ela não se ruirá, ela não se desfará, porque ela estará firmada sobre firmes fundamentos. E é sobre isso que eu quero falar com você nesta manhã, sobre esta fé inabalável, uma fé que não se abala por qualquer coisa, uma fé que não rui, uma fé que não desmorona diante dos terremotos da vida. Uma fé inabalável não é aquela
que nunca é provada, mas é aquela que se mantém firme mesmo sob pressão. Essa é a sua fé? A sua fé em Deus é uma fé inabalável? Mesmo quando as pressões da vida, as pressões do mundo, as pressões do inferno vêm sobre você, a sua fé é uma fé inabalável? A palavra de Deus nos convida então a gente fazer um autoexame sobre a firmeza da nossa fé. Paulo então escreve em 2 Coríntios 13:5: examinem-se para descobrir se vocês estão firmes na fé. Não é algo que outras pessoas farão por nós, é algo que nós devemos fazer por nós mesmos. É um autoexame. Eu tenho que parar, pensar, refletir e fazer isso que a Bíblia está dizendo. Eu tenho que me examinar o meu coração, examinar a minha vida, as minhas palavras, as minhas condutas que expressam a minha fé ou não. Examinem-se para descobrir se vocês estão firmes na fé. E Paulo então continua: com certeza vocês sabem que Jesus Cristo está unido com vocês, a não ser que vocês tenham falhado completamente. Estamos falhando completamente? Ou nós estamos firmes na fé? Quando eu falo da fé, obviamente, meus irmãos, eu estou falando de uma virtude espiritual, eu estou falando de um dom espiritual, eu estou falando de algo que tem um fundamento bíblico e cristão. Quando eu falo da fé aqui, eu não estou falando daquela fé que até as pessoas do mundo têm, no sentido de delas exercerem um otimismo de que as coisas darão certo. Quantas pessoas do mundo falam assim: se Deus quiser, usam até o nome de Deus, se Deus quiser, farei isso, ou farei aquilo, ou conquistarei aquilo outro. Não é desta fé que eu estou falando, uma fé que até o mundo expressa, no sentido de haver uma esperança nelas mesmas, ou de um certo otimismo. E é óbvio que o otimismo, ele é bom, ele tem o seu lugar. É melhor você ser uma pessoa otimista do que você ser uma pessoa pessimista. Mas não é disso que eu estou falando. Não é desse otimismo que é bom, que tem o seu lugar, que é algo positivo na nossa vida. Eu estou falando de uma fé, de algo espiritual, que tem um fundamento, e que este fundamento é Jesus, é a palavra de Deus, são as promessas de Deus, são as escrituras sagradas. É desta fé que eu estou falando. O autor aos Hebreus, ele fala uma coisa muito importante sobre a fé, algo profundo e importante em poucas palavras. Ele diz em Hebreus 11:6: sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não está tendo fé no Senhor, nas suas promessas, no seu poder, você não está agradando a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso nós precisamos, meus irmãos, compreender tanto o que tenta destruir a nossa fé, quanto o que alimenta a nossa fé. O que tenta destruir a minha fé, o que tenta abalar a minha fé, e o que alimenta, fortalece esta fé que está fundamentada em Jesus, na Bíblia, nas Escrituras, nas promessas de Deus. Então nesta manhã eu falarei especificamente sobre os alertas que devemos ter com aquilo que tenta destruir a nossa fé. Hoje à noite eu continuarei essa mensagem, eu não a concluirei agora pela manhã. Eu continuarei essa mensagem no culto da noite. No culto da noite eu falarei sobre o que fortalece, o que alimenta a nossa fé em Jesus, a nossa fé em Deus. Mas nesta manhã eu falarei sobre o que destrói a nossa fé. Então vamos lá, eu quero trazer aqui 3 coisas que podem destruir a nossa fé. E eu queria que você prestasse bastante atenção. A primeira delas são os falsos ensinos. São os falsos ensinos. A palavra de Deus vai nos mostrar que os falsos ensinos não são apenas erros teológicos, que os falsos ensinos não são apenas heresias. A Bíblia vai nos mostrar que os falsos ensinos, eles são um veneno espiritual, que envenenam o teu coração, que envenenam a tua mente, que envenenam a tua consciência,
E como consequência, fará com que a sua fé seja abalada, ou destruída, ou distorcida, ou adulterada. Porque não é possível a gente ter muitas fés. O apóstolo Paulo vai dizer em Efésios capítulo 4 que há somente um Senhor, um só batismo, um só Deus, uma só fé. E fé aí no sentido de ensino, de palavra, de dogma, de doutrina, de palavra de Deus. Porque a fé, ela tem muitos sentidos na palavra de Deus. E um desses sentidos é justamente a palavra de Deus, aquilo que nós cremos. Guardar a fé é isso, é guardar o ensino que recebemos da palavra de Deus. Então eu vou citar aqui algumas passagens da palavra de Deus, e eu queria que você prestasse bem atenção. Então veja, primeiro o que o apóstolo Paulo diz a Timóteo, em 1 Timóteo 4, 1 e 2, ele diz assim, que o Espírito Santo diz claramente que nos últimos tempos, e nós estamos vivendo esses últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios por causa da hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a própria consciência cauterizada. Veja, Paulo está dizendo que alguns vão abandonar a fé porque seguirão a espíritos enganadores, doutrinas de demônios. Agora pare e pense comigo. Quem somente pode abandonar a fé? É possível que um incrédulo abandone a fé? É possível que alguém que não conhece Jesus abandone a fé? É possível que alguém que nunca nasceu de novo abandone a fé? Isso é algo ilógico. Seria um paradoxo, porque só pode abandonar a fé quem está na fé. Só pode abandonar a fé aquele que vive esta fé. Então veja, Paulo está dizendo claramente que muitos abandonarão a fé em Jesus, por causa de espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Porque por trás de cada ensino existe um espírito. Como diz o apóstolo João, em 1 João capítulo 4, versículo 1. Quando alguém está pregando em nome de Deus, ali está ou o espírito da verdade ou o espírito do engano. Ou há o espírito do anticristo, ou o espírito do homem, ou o espírito de Deus. Então a palavra de Deus diz que nós devemos provar os espíritos. Devemos provar o espírito que está por trás daquele ensino que está nos sendo dado. E isso tem acontecido aos montes. Basta você ir para as redes sociais, para o Facebook, para o Instagram, para o TikTok, e você vai encontrar muitas dessas doutrinas de demônios. E por causa delas, muitos têm abandonado a fé. O apóstolo Paulo ainda a Timóteo, na segunda carta, ele diz assim: porque chegará uma época, e nós já estamos nessa época, quando as pessoas não suportarão a verdade. Outra tradução diz a sã doutrina, mas andarão de um lado para o outro, procurando mestres que lhes digam apenas aquilo que desejam ouvir. Elas se recusarão a ouvir o que as escrituras dizem, mas seguirão as suas próprias ideias desorientadas. Outras traduções traduzem por ideias desorientadas, mitos ou fábulas. Então veja, nós temos duas atitudes aqui, indo para caminhos diferentes, que levam para o mesmo lugar. Então veja, pessoas procurando mestres que digam aquilo que elas desejam ouvir, e ao mesmo tempo se recusam a ouvir o que as escrituras dizem. Gente, a coisa que mais fácil de você encontrar hoje é você encontrar pregador que está pregando o que as pessoas querem ouvir, e não o que as escrituras estão dizendo. Um comunicador hábil, ele consegue pegar um texto bíblico e fazer a escritura falar o que ela não está dizendo. É uma forma de adulterar a verdade de Deus. O pregador, e principalmente o pastor que prega, tem uma responsabilidade na pregação. A responsabilidade é
quando citar um texto bíblico, ensinar as pessoas, falar às pessoas, comunicar às pessoas exatamente o que o Espírito Santo pretendia comunicar quando usou aquele escritor sagrado a escrever o que ele escreveu. O pregador, o pastor que prega, principalmente o pastor que prega, ele não precisa e não pode inventar moda, fazer o texto falar uma coisa que ele não está dizendo, dar uma outra interpretação totalmente contrária ou adulterada daquele propósito pelo qual aquele texto foi inspirado pelo Espírito Santo. E o que nós mais encontramos hoje é muito fácil você encontrar pastores e igrejas que estão lotadas de pessoas, porque aquelas pessoas estão num lugar em que aquilo que é pregado é somente aquilo que elas querem ouvir e não aquilo que elas precisariam ouvir. As pessoas, elas querem serem consoladas, elas não querem ser confrontadas pela palavra, porque o consolo, ele massageia o ego. É verdade que a palavra de Deus, uma das funções dela é a consolação, mas é também a confrontação, é nos chamar ao arrependimento, é nos chamar a uma mudança de vida, é nos chamar a uma transformação do nosso pensar, é um chamar a nossa renúncia pessoal e a gente levar a nossa própria cruz, porque isso é a essência do Evangelho. Então você vai encontrar muito facilmente, vocês sabem do que eu estou dizendo, elas se recusam a ouvir o que as Escrituras dizem, elas querem ouvir o que esses mestres têm a dizer, o que elas desejam ouvir, né? Então estão abandonando a fé. Indo mais adiante, agora o apóstolo Pedro, em 2 Pedro capítulo 2, ele diz assim: surgirão falsos mestres entre vocês. Veja, Pedro está dando um alerta muito importante. Ele está dizendo: olha, esses falsos mestres, esses falsos pastores, eles não virão de fora, eles surgirão de dentro de vocês. Eles introduzirão secretamente heresias destruidoras. Ou seja, o método desses mestres é, aos pouquinhos, de uma forma dissimulada, uma mistura da verdade com a mentira, e assim eles vão introduzindo heresias destruidoras. Olha a qualificação que Pedro, pelo Espírito Santo, dá a esses falsos ensinos: eles são destruidores, chegando a negar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Os que dizem que o crente não perde a salvação tem que explicar esse texto aqui. Tem que explicar esse texto, porque Pedro está dizendo que esses falsos mestres, especificamente, eles haviam sido salvos, resgatados por Jesus, mas agora eles estão negando o Senhor que os havia salvado, trazendo para si mesmos repentina destruição. Isso não é perda da salvação? E qual será a consequência da ação desses homens? Muitos seguirão a devassidão desses homens, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Olha só, você está atento ao que você está ouvindo aí na internet? Você está atento? Você está com o teu entendimento, o seu discernimento afinado para discernir o que vem de Deus e o que não vem? Para que a tua fé não seja abalada, para que a tua fé não seja desvirtuada para outro lugar, ou fragilizada? E aí o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 1, versículo 6. Paulo aqui, meus irmãos, ele estava indignado. Este é o coração do apóstolo, quando ele escreveu essa carta às igrejas, porque não era só uma igreja, eram várias igrejas da região da Galácia, hoje a atual Turquia. E ele escreve para essas igrejas muito indignado, porque aquelas igrejas eram igrejas formadas por pessoas que não vieram do judaísmo, eram gentios. Eles nada sabiam sobre Moisés, sobre a lei, sobre circuncisão, guarda de sábado, não comer carne de porco. Aliás, comemos uma feijoada ontem maravilhosa na casa do Zilton, porque esse mesmo Paulo diz, colocou na mesa: não pergunte nada, ore e mande para dentro. Tudo é santificado pela oração, certo? Muito bem. E aqueles irmãos estavam recebendo falsos mestres, aquelas igrejas, os judaizantes, que eram pessoas que haviam
saído do judaísmo, recebido Jesus como Salvador, mas eles estavam querendo introduzir nas igrejas que não tinham origem judaica, essas práticas judaizantes, as práticas de se circuncidar ao 8º dia, de não comer carne de porco, de guardar o sábado, de guardar as festas judaicas e tudo mais. E aqueles irmãos estavam se deixando levar por essas práticas, das quais nós não precisamos mais, porque elas são da antiga aliança, não tem nada a ver com a igreja, certo? Por isso que é errado você entrar numa igreja, é errado o que algumas igrejas fazem, que trazem tantos elementos da antiga aliança. É candelabro, é arca da aliança, é chofar, é quipá na cabeça, você parece estar numa sinagoga. Agora, se você tem esses elementos para efeitos didáticos, ensinar o que aquilo representava à luz do evangelho, é uma coisa. Agora, quando você confere a esses elementos um valor espiritual, então isso está errado, isso é um retrocesso, é voltar para trás. Então Paulo escreve assim, indignado: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho que na realidade não é o evangelho. Paulo está dizendo, vocês estão jogando no lixo tudo aquilo que eu preguei para vocês sobre a graça de Deus. Paulo, que era fariseu, Paulo, que era um judeu que seguia todas aquelas normas, aquelas minúcias da lei, Paulo abandonou tudo isso porque ele entendeu que a graça de Deus era suficiente. Ele está dizendo, eu que sou judeu abandonei tudo isso, vocês que são gentios estão abraçando aquilo que não precisa. Ele estava indignado, ele está dizendo, olha, isso é um outro evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando. Ele está falando dos falsos mestres, dos falsos pastores, querendo perverter o evangelho de Cristo. Contudo, olha o que ele vai dizer, é tão forte o que ele diz: ainda que nós, ou um anjo dos céus, anuncie um evangelho contrário ao que anunciamos a vocês, que seja amaldiçoado. Paulo acreditava tanto no evangelho que ele recebeu de Jesus, ele acreditava tanto no evangelho da graça que ele havia recebido, que ele disse, olha, se eu bater a cabeça, ficar biruta e começar a pregar outro evangelho, vocês não acreditem no que eu estou falando. É mais ou menos isso. Então ensinos que distorcem o evangelho verdadeiro são amaldiçoados, por causa da natureza espiritual deles. E aí eu termino citando Jesus, em Mateus 24, no seu sermão profético, onde ele diz o que vai acontecer nos últimos tempos. Aparecerão falsos profetas que enganarão a muitos. Versículo 11, e aí lá no versículo 24 ele repete, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, isso vai acontecer na grande tribulação, que farão sinais e maravilhas de tal maneira que, se possível, enganariam até os escolhidos de Deus. Então, até os sinais sobrenaturais podem ser usados para enganar os santos de Deus. Agora observe o que há em comum em todas essas passagens bíblicas. O que há em comum? Primeiro, os apóstolos, e eu nem citei João, e ele entra aqui também nisso, tinham uma postura enérgica quanto contra as falsas doutrinas. Eles tinham uma posição muito forte, muito firme, que nós também devemos ter, porque disso depende a nossa saúde espiritual. Porque se você crê errado, você vai pensar errado e você vai viver errado. Quantas falsas doutrinas, algumas sérias e algumas bobas, e mesmo as falsas doutrinas bobas atrapalham a vida das pessoas. Certa vez o pastor Ronaldo conversou com o irmão de uma igreja que havia muitos usos e costumes e leis humanas que eram transformadas em leis de Deus. E aquele irmão estava desesperado porque ele falou, pastor, eu sou de uma igreja que eu não posso fazer amor com a minha mulher nem uma semana antes da menstruação, nem durante a menstruação, e depois da menstruação mais 10 dias sem fazer nada. O irmão estava subindo pelas paredes, gente. Sobra quantos dias do mês? Faz as contas aí. E ainda por cima tem que fazer debaixo das cobertas, porque não pode ver a esposa sem roupa, porque é pecado. Então veja, e as pessoas recebem essas
esses ensinos, eu estou falando de uma coisa boba, tá? Isso é uma coisa boba. Existem coisas muito mais sérias, como por exemplo, negar a divindade de Jesus. Coisas muito mais sérias, como por exemplo, a gente ser condescendente com o pecado e dizer, não, a graça de Deus aceita que você faça qualquer coisa. Venha como estás e continua como está e acha que vai para o céu desse jeito. Então, se você recebe um ensino errado, você vai viver errado a tua vida com Deus, a tua vida com as pessoas, a tua vida dentro de casa, com teu marido, com a tua esposa, com teus pais, com os teus filhos, lá no trabalho. O que é nos ensinado sobre dinheiro, sobre família, sobre prosperidade, sobre o trabalho, sobre cidadania, sobre igreja, sobre Deus, sobre servir na casa do Senhor, sobre viver com os irmãos, sobre perdão, sobre graça, sobre misericórdia? O que é nos ensinado sobre tudo isso? É aquilo que é o ensino que você recebe que vai fazer você viver de uma forma certa ou errada. E o ensino errado, ele destrói a fé. Porque você vai crer errado e vai viver errado. Então, o que você está ouvindo lá na tua casa, com teu celular na mão? Quais os pregadores você está ouvindo? Quais profetas você está ouvindo? Que livros você está lendo? Às vezes a mensagem é muito reconfortante, sedutora. Às vezes ela vem com um verniz de ciência, de conhecimento, de sabedoria, mas o seu conteúdo está podre. Então você precisa estar atento, se você quiser preservar a sua fé. Em segundo lugar, o que também destrói a nossa fé é o amor ao dinheiro e às coisas materiais. Isso é um fato, é uma verdade. E é um desafio para nós. Por que é um desafio? Porque todos nós precisamos de dinheiro. Certo? Tudo que você vê nesse templo aqui foi conquistado de uma forma bem racional e humana. Obviamente que é uma fala racional e humana. Porque, gente, dizimou e ofertou e nós fomos lá e compramos. Tudo que você está vestindo, o que você comeu, o carro que te trouxe aqui, envolveu negociação. De busca, de oferta, de compra. Certo? Nós precisamos do dinheiro para adquirir as coisas que trazem benefícios para a nossa vida. Agora, nós não podemos permitir que o dinheiro ou as coisas materiais se transformem num ídolo. Porque se isso acontecer, o que isso vai acarretar na nossa vida? Aquilo que Jesus diz em Mateus 6, não vai aparecer o texto aí, mas você ouve. Ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Agora pare um pouquinho aí. Jesus está dizendo, olha, nós não podemos servir a dois senhores. Não dá, você vai servir a um e vai desprezar o outro. Aí Jesus ele poderia ter citado qualquer deus pagão das nações vizinhas ali de Israel. Ele poderia ter citado um deus grego, um deus romano. Ele poderia ter citado, falaram de Júpiter, falado de Afrodite. Ele podia ter citado muitos deuses e deusas que eram milhares e milhares naquela cultura greco-romana. Mas olha só o que ele diz: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Por que Jesus ele cita o dinheiro como ao invés de um Deus daquela cultura que fazia parte daquela sociedade ocidental ali da Palestina do primeiro século? Jesus está nos ensinando o poder que o dinheiro tem de se transformar num Deus dentro do nosso coração. Você vai se lembrar daquele jovem que é dito nas escrituras como um jovem rico. Ele procurou Jesus e disse: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus ele recita os 10 mandamentos. Aquele moço, ele era um judeu, ele conhecia as escrituras. Ele diz: mas essas coisas eu estou fazendo desde sempre, desde a minha meninice eu tenho aprendido lá na sinagoga que eu devo obedecer esses 10 mandamentos. Aí Jesus disse: então te falta uma coisa.
E aí ele disse o quê? E Jesus respondeu: você vende tudo que você tem, dá aos pobres e me siga. 3 atitudes: vende o que você tem, tudo, se desfaz de tudo, dê aos pobres e me siga. Quando Jesus ele diz, vende tudo que você tem, o problema daquele moço não era que ele tinha muito dinheiro. O problema é o que ele considera, o significado que o dinheiro tinha para ele. O problema estava no significado. Ele considerava o dinheiro que ele tinha o seu alicerce, o seu suporte, a razão da sua vida. Então, em outras palavras, quando Jesus disse, vende tudo que você tem e faz alguma coisa boa com esse negócio, pelo menos dê aos pobres, Jesus estava dizendo, em outras palavras, renuncie ao teu Deus e me siga. Porque o evangelho é isso, é você renunciar à velha vida, renunciar àquilo que toma o lugar de Deus no teu coração, e você seguir Jesus como agora o Senhor da tua vida. E aí diz os evangelhos que aquele rapaz não foi capaz de fazer isso, pelo menos naquele momento. Não sabemos se depois ele se arrependeu, certo? Porque o problema daquele moço não era ser rico, era como ele considerava a sua riqueza, o lugar que a riqueza tinha no coração dele, certo? Por isso que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 6, na primeira carta: os que querem ficar ricos caem em tentação. Então veja, o problema não é você ser rico, o problema não é você se tornar rico, o problema não é você, através do seu trabalho justo e honesto, você prosperar financeiramente e se tornar alguém que é considerado uma pessoa rica. O problema é você querer ficar rico. Por quê? Porque quando a pessoa ela quer ficar rica, a pergunta que tem que se fazer é: o quanto de riqueza será suficiente para essa pessoa? Porque se a pessoa quer ficar rica, nunca uma quantidade será suficiente. Ela vai querer sempre mais. E a Bíblia chama isso de cobiça. E a Bíblia explica que a cobiça é idolatria. Os que querem ficar ricos caem em tentação. Ou seja, a tentação ela não apenas está ali rondando o coração do sujeito. Não, a pessoa já caiu. A pessoa que quer ficar rica, ela já caiu em tentação. Ela já está sendo dominada por essa tentação da cobiça, que é a idolatria. Por favor, se for para mim, diga que eu estou pregando. Os que querem ficar ricos caem em tentação. E ele continua dizendo: em ciladas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam os homens a mergulhar na ruína e na destruição. Aí ele vai dizer: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E aí está outra chave. O problema é amar o dinheiro. Gente, não é bom ter dinheiro? Não é bom ter um aumento de salário? Não é bom? Não é bom você ter um bônus lá no trabalho? Não é bom você ter uma comissão gorda quando você faz uma venda grande? Isso não é bom? É bom, porque o dinheiro, gente, é verdade, ele não traz felicidade. Se dinheiro trouxesse felicidade, a gente não veria tanta gente que mora em mansões, em coberturas, se matando, tirando a própria vida. Mas o dinheiro, ele traz facilidades. Isso é um fato. Com dinheiro você compra um colchão melhor, você vai morar numa casa melhor, você compra um carro mais confortável, certo? Você coloca o seu filho numa escola melhor, você vai comprar uma roupa que vai demorar para rasgar. O dinheiro traz facilidades, mas ele não traz felicidade. O dinheiro não pode ser a razão da nossa vida. Nós não podemos amar o dinheiro. A nossa relação com o dinheiro é: eu não posso permitir que a moeda se transforme num senhor. Não é isso que vai dirigir a minha vida. O que vai dirigir a minha vida é a palavra de Deus, é Jesus. Ele é o Senhor da minha vida. E o dinheiro que eu chamo de meu, na verdade não é meu, é do Senhor. E eu tenho que ser um bom mordomo. Eu tenho que administrar bem o dinheiro que Deus me dá. Porque, como diz em Ageu, o Senhor é o dono do ouro e da prata. A tua conta bancária, o teu dinheiro, a tua casa, o teu corpo, a tua roupa, o teu carro, tudo que você chama de meu é do Senhor. E você tem que administrar como um bom administrador e cuidar daquilo que Deus confiou a você.
Então quando a tua esposa diz, bem, você precisa arrumar essa gaveta que está quebrada faz 2 anos. É Deus falando com você, meu filho, quando você vai arrumar essa gaveta que é minha? Tua esposa está profetizando para você. Certo? Tem uns negócios lá em casa lá que eu preciso arrumar também. Aí ele vai dizer assim, ó. Algumas pessoas, isso aqui é importante, ó. Presta atenção, irmão. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, se desviaram da fé e se afligiram com muitos sofrimentos. Veja, ele diz, algumas pessoas. Que pessoas? As que se desviaram da fé. Aí eu convido você àquela mesma reflexão, aquele mesmo pensar. Quem pode se desviar da fé? É possível um incrédulo se desviar da fé? Não, porque como que ele vai se desviar de um lugar que ele não está? É possível alguém que não nasceu de novo se desviar da fé? É possível um idólatra? É possível um feiticeiro? É possível alguém que nega Deus? Alguém que não conhece Jesus? Alguém que nunca nasceu de novo se desviar da fé? Não. Só pode se desviar da fé quem uma vez esteve nela. Então Paulo está se referindo aos crentes salvos que conheceram a Jesus, que por cobiçar o dinheiro no meio da caminhada se perderam. No meio da caminhada tiraram os olhos que estavam em Jesus e começaram a adorar o dinheiro e as coisas. O que aconteceu? Se desviaram da fé. Resultado? Aflição com muitos sofrimentos. Não é isso que a gente vê na vida de pessoas que a gente conhece nessas décadas servindo a Jesus? Quantas pessoas que a gente conhece que infelizmente vivenciaram lipsis literis nisso que Paulo está falando aqui. Literalmente viveram isso. Então a gente tem que pensar qual a nossa relação com o dinheiro. O que significa ter dinheiro? O que significa prosperidade? O que significa enriquecer? Quais são os tipos de riquezas que há na sua vida? Você tem que pensar sobre isso. Certo? Olha o que aconteceu com Judas. O apóstolo João vai dizer em João capítulo 12, que Judas era o tesoureiro da turma. Ele tinha o livro caixa e o cofre do grupo apostólico. E João vai dizer que Judas, ele farfava o dinheiro de Jesus. O dinheiro que entrava das ofertas. Lucas capítulo 8 diz que Jesus recebia ofertas. Quem recebia as ofertas? Judas. O que ele fazia? Ele roubava o dinheiro do Senhor. O dinheiro que era para manter os 12 e mais Jesus. Na obra que eles faziam em Israel, em Galiléia, Judéia, Samaria. E acabou por fim vendendo Jesus por 30 moedas de prata. Quanto que vale Jesus? Qual o valor de Jesus? 30 moedas de prata, irmãos. Olha o coração de Judas. Teve tantas oportunidades e se perdeu pela cobiça. E nós sabemos qual é o fim de Judas. Sabemos o fim de Judas. Tirou a própria vida por remorso. E remorso não é arrependimento. Porque Pedro se arrependeu quando negou Jesus. Chorou amargamente. E se arrependeu e recebeu o perdão de Deus. Judas não se arrependeu. Ele sentiu remorso. E não conseguiu nem crer que Deus era poderoso para perdoar o pecado dele. Porque o perdão de Deus estava disponível para Judas. Mas nem para isso ele teve capacidade. Tirou a própria vida por causa da cobiça. Então, qual é a relação que você tem com o dinheiro? E como que isso está influenciando na sua fé? Quando você passa por uma crise financeira, a tua fé em Deus diminui? Quando você recebe um aumento, uma promoção ou uma comissão boa lá pelo seu trabalho, então a sua fé fica maior? A sua fé é modulada pela sua conta bancária? O que modula a tua fé? A qualidade da tua fé, a força da tua fé, a robustez da tua fé. É o que você tem? É o que você deixa de ter? É o que você ganha? É o que você pede? É isso? Se for isso, então a sua fé está como aqueles edifícios lá do terremoto do Japão. Uma hora vai ruir. E em terceiro lugar, a consciência manchada pelo pecado é um destruidor da fé. Porque quando desobedecemos a Deus,
A primeira coisa que acontece quando um crente de verdade, eu não estou falando crente michuruca, não estou falando alguém que acha que é crente, mas não é, que não se... Estou falando crente de verdade mesmo, crente que se converteu, nasceu de novo, foi feita uma nova pessoa, é morada do Espírito Santo. A primeira coisa quando um crente peca é a culpa, é o sentimento da culpa, é aquele desejo quase que desesperador de ir à presença de Deus e receber o perdão do Senhor, a restauração da comunhão com Jesus. Porque aquele que peca e não sente nada, desculpe, precisa nascer de novo, precisa ter um encontro de verdade com Jesus. Porque o crente, quando peca, ele sente na alma como uma faca transpassando o coração. Então, quando desobedecemos a Deus, sentimos o peso da culpa em nossa consciência. Deus colocou uma consciência em nós. Deus, Ele nos deu o atributo da consciência na criação, que é a capacidade que nós temos de discernir o certo e o errado. Até o incrédulo tem consciência do que é certo e o que é errado. Certo? Por isso que as sociedades, as civilizações que não conhecem, não conheceram a Deus, tinham leis que determinavam o que era certo e errado. É a lei moral que Deus colocou no ser humano. Mas o crente nascido de novo, ele tem uma consciência maior das coisas. O crente nascido de novo, ou melhor dizendo, nós adquirimos da parte de Deus uma consciência espiritual. E essa consciência espiritual, que nos foi dada pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, faz a gente se sentir como? Quando pecamos contra o nosso Deus, se sentir muito mal. A gente sabe que errou, o Espírito Santo se entristece dentro de nós. Então, se não houver arrependimento sincero, se não houver abandono do pecado, isso vai o quê? Destruindo a nossa fé. Por isso que o pecado, quando cometido, a gente tem que pedir perdão o mais rápido possível e consertar a nossa vida o mais rápido possível. Veja o que Paulo vai dizer a Timóteo, em 1 Timóteo 1. Timóteo, gente, ele era um pastor. Timóteo era um pastor, um jovem pastor. E ele vai dizer para esse jovem pastor e para nós, hoje: mantenha-se firme na sua fé e conserve sempre a consciência limpa, fazendo aquilo que você sabe que está certo. Nós sabemos o que é certo, gente, não sabemos? Sabemos o que é certo. Porque alguns desobedeceram a consciência. Ele está falando de crentes e de obreiros cristãos. Alguns desobedeceram a consciência e fizeram deliberadamente o que sabiam que estava errado. Ou seja, é o pecado consciente. É aquela pessoa que conscientemente largou a mão de Jesus e disse: olha, eu vou seguir minha vida do jeito que eu quero. E qual a consequência final disso? E por isso perderam a fé em Cristo. Como aqueles falsos mestres citados por mim aqui a vocês, em 2 Pedro capítulo 2. Gente que está renegando o Senhor que os havia salvo e resgatado. Perderam a fé em Jesus, porque fizeram aquilo que sabiam que era errado. Escolha, gente. Decisões Deus nos deu, por sua graça e por sua soberania, o atributo do livre-arbítrio. O livre-arbítrio não é uma ofensa à soberania de Deus. Não. Ao contrário. O livre-arbítrio engrandece a soberania de Deus. Um Deus que é tão soberano que pela graça Ele nos dá o poder de escolher o que queremos na nossa vida. Porque senão seríamos robôs programados por um Deus tirano que programa até o pecado na nossa vida. Como alguns acreditam nisso, né? Que tudo acontece pela vontade de Deus. Então não sei que evangelho é esse, que Bíblia é essa. Então Deus, Ele nos deu, por sua graça e seu poder soberano, o poder de tomar decisões. Só que em cada decisão existe uma consequência. A gente quer liberdade. Paulo diz: onde é o Espírito, há liberdade. Mas não é liberdade para fazer o que quer. É liberdade para fazer o que Deus quer, porque o pecado não tem domínio sobre nós. É isso que Paulo está dizendo.
né? Onde é o espírito, a liberdade. A pessoa sai fazendo bagunça no culto, correndo pelos corredores, fazendo a unção do avião, a unção do karatê, a unção do kung fu. Isso não é liberdade, gente. Isso aí é bagunça no culto. Gente desequilibrada, com problema mental, que precisa de cura. Vai fazer um tratamento que você não está bem, não. Então, eu até acabei falando outra coisa, né? Mas o que eu estava dizendo é que nós precisamos manter a nossa consciência limpa. A questão é que nós vamos errar. Não somos perfeitos. Em algum momento vamos falhar. É por isso que a graça de Deus é tão importante na nossa vida. E quando nós falhamos, nós precisamos ir correndo aos pés de Jesus e pedir perdão, clamar por sua graça, por sua misericórdia. Porque se nós não pedimos perdão, a mancha causada pelo pecado, a contaminação espiritual causada pelo pecado, aquilo vai fermentando dentro de nós. Um fermento ruim que vai crescendo dentro da gente e que vai abafando a nossa fé. Olha o que aconteceu com Ananias e Safira, gente. Atos capítulo 5, mentiram para os pastores da igreja de Jerusalém, mentiram para o Espírito Santo, como disse Pedro. Venderam um terreno, guardaram parte do dinheiro para eles e o restante deram para a igreja. Porque ali havia naquela época uma espécie de uma vida comunitária. Todos estavam vendendo tudo que tinham para viver tudo em comum. E agora isso não é um modelo de vida comunitária de igreja, tá, gente? Tá vendo, ali havia comunismo. Aquilo não tem nada a ver com comunismo, gente, tá? Aquilo ali é porque os irmãos achavam que Jesus ia voltar a qualquer momento. Então, já que Jesus está voltando, ele diz: em breve voltarei. Então vamos vender tudo que temos, porque ele já está voltando. Vamos desfazer de tudo. Acontece que se passou há 2000 anos e Jesus não voltou ainda. Mas Jesus não disse em breve voltarei. Por quê? Porque 1000 anos para Deus é como um dia como um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Esse é o até breve de Deus, gente. O tempo de Deus não é o nosso. Então continua valendo em breve voltarei, porque é o em breve de Deus, não é o em breve seu, que é tudo na hora. Certo? Então, aí eles mentiram, porque esse era o acordo: vamos vender tudo e vamos dar tudo para a nossa sobrevivência. Eles poderiam ter guardado parte para eles? Poderiam, se tivessem falado. Ora, era só falar: olha, ficamos com parte, não queremos doar tudo. Ok, beleza. Mas eles tentaram enganar o Espírito Santo, tentaram enganar o Senhor, enganar a obra de Deus. E eles morreram por causa da mentira. Algo muito forte para nós. E há pessoas morrendo, não fisicamente como eles morreram, mas espiritualmente diante de Deus. E aí nós ficamos com o testemunho contado e cantado por Davi no Salmo 32. Quando ele cantou e contou assim: eu tentei por algum tempo esconder os meus pecados, mas fiquei muito fraco, gemendo de dor e aflição o dia inteiro. Ele está falando do que ele estava sentindo interiormente, no coração, na alma, na mente, no espírito, na consciência, por causa de um pecado não confessado. Somente o crente sabe que é isso. O incrédulo não sabe, não. O crente sabe que é isso. De dia e de noite a sua mão pesava sobre mim, fazendo com que as minhas forças fossem se esgotando, como a seca faz com um pequeno riacho. O sofrimento continuou até que admiti a minha culpa diretamente a Deus. Ele está dizendo que ele confessou diretamente a Deus. Não é como algumas igrejas fazem nesses encontros aí, nesses retiros espirituais, que você tem que confessar os teus pecados. Alguns deles que já foram até confessados e perdoados por Deus, e você é obrigado a voltar lá no passado, no ventre da tua mãe, que é uma coisa absurda, isso não está na Bíblia. E você tem que falar de coisas que você já confessou, que você já abandonou, para gente que você não conhece. Cuidado, hein? Os lugares que você frequenta. Admiti a minha culpa diretamente a Deus, e não escondi mais o meu pecado. Ou seja, ele confessou: Senhor, eu fiz isso, eu errei, eu pequei, eu confesso a Ti o meu pecado. Pensei comigo mesmo: confessarei as minhas transgressões ao Senhor,
E ele de fato fez o que pensou. E o Senhor perdoou a culpa do meu pecado. E aí ele foi livre, sua alma foi liberta, o coração ficou leve. Amém? Então é isso, o pecado não confessado, ele vai fermentando dentro da gente, né? Aquela contaminação espiritual, ela vai fermentando. Outro dia eu fui pegar uma maionese antiga na geladeira, tinha me esquecido dela, falei, vou comer isso aí com um negócio que eu fiz aqui. Quando eu peguei, estava tudo verde dentro. Não era uma maionese de, como é que fala? Com coisa verde lá, como é que chama? De ervas, não, era branca e ficou verde, o negócio ficou vários tons de verde. Falei, não, esse negócio aqui apodreceu. É isso que acontece, né, com a gente, dentro de nós, as coisas vão apodrecendo lá dentro da gente, se a gente não confessa. Agora eu quero convidar você a imaginar uma grande represa. Uma represa enorme, construída para conter milhões de litros de água. Do lado de fora, tudo parece firme e seguro. Mas por dentro, pequenas rachaduras começam a se formar. Elas são quase imperceptíveis a olho nu. Não dá para ver, não dá para perceber. Mas elas estão lá, aquelas rachaduras. Causadas por falhas na fundação, por pressão mal distribuída, descuidos da manutenção, ou um mau projeto arquitetônico de engenharia. Ninguém percebe o perigo até que seja tarde demais. Até que seja tarde demais. Um dia, sob pressão acumulada, a represa rompe. A água jorra com violência, destruindo tudo em seu caminho. Casas, vilas, vidas, famílias. A tragédia não aconteceu de repente. A tragédia não aconteceu de repente. Foi o resultado de negligência com os pequenos sinais. Negligência com os pequenos sinais. Assim também é a nossa fé em Deus. Ela pode parecer muito forte por fora, na aparência. As pessoas podem olhar para a gente e dizer, olha quanta fé esse homem, essa mulher tem, esse jovem tem. Mas se permitirmos que falsos ensinos entrem no nosso coração, se permitirmos que a cobiça cresça no nosso coração, se permitirmos que pecados fiquem escondidos e não tratados, o que vai acontecer? Vai acontecer que rachaduras começarão a se formar em nosso interior. Rachaduras no espírito, na consciência, no coração, na alma. Então, se a gente não cuidar dessas rachaduras com arrependimento, se não tratarmos dessas rachaduras com obediência aos mandamentos do Senhor, a ruína espiritual será uma questão de tempo. Quantos irmãos nós conhecemos? Irmãos, pastores, obreiros, pais, mães de família, jovens que atuavam na igreja, cantando no louvor, ou pregando, dirigindo um culto, liderando um ministério. Parecia estar tudo bem, e de repente, recebemos a notícia: tal irmão se desviou, tal irmão fugiu com outra mulher, tal irmã fugiu com outro homem, tal jovem entrou num caminho errado, tal pessoa abandonou o Senhor, está negando a fé. Como pôde isso de uma hora para outra? Porque não foi de uma hora para outra. As rachaduras não foram cuidadas, não foram tratadas. Então, não subestime as pequenas rachaduras. Não são as grandes, são as pequenas. Não as subestime. Deus nos chama hoje a examinar a nossa fé. Deus nos chama hoje a confessar os nossos pecados. Deus nos chama hoje a rejeitar tudo que não está na sua palavra. Porque só assim permaneceremos firmes, mesmo quando o mundo tremer ao nosso redor.
e a nossa fé permanecerá firme. Quero convidar você a fechar os teus olhos, abrir o teu coração, a se colocar em pé. E nós vamos orar ao Senhor. Você está guardando, protegendo o seu coração desses destruidores da sua fé? Como? Como que você está guardando o seu coração dos destruidores da sua fé? Como? E se você está ou não está, eu quero convidar você a pensar, a refletir sobre isso. Fecha os teus olhos, abre o teu coração. Nós vamos falar com Deus. Nós vamos falar com o Senhor. E eu quero pedir para que você, aí do seu lugar, aí onde você está, você fale para Deus o que você sabe que precisa dizer. Você não vai vir aqui na frente não. Você vai falar daí mesmo de onde você está. Se você quiser colocar a mão no coração, ficar de joelho, chorar, que você abra o teu coração para o Espírito Santo. Abra o teu coração para Jesus. Deixa o Espírito Santo iluminar o teu coração. Deixa o Espírito Santo tocar em você. Deixa o Espírito Santo te mostrar o que precisa ser mudado, como Davi orou no Salmo 139, Senhor, sonda o meu coração e me conhece, mostra-me o que está de errado na minha vida para que eu mude. Talvez haja rachaduras que você não considere como rachadura, é pequenininha, você não está dando atenção, mas de repente agora o Espírito Santo está te mostrando, cuidado com isso aí, tapa essa brecha aí, cuidado, porque isso vai aumentar, e isso vai romper, e você vai cair. Então cuide dessa rachadura. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Coloque a sua vida perante o Senhor. Senhor nosso Deus, nosso amado, bendito Pai, queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor, porque não queremos, Senhor, em hipótese alguma, que a nossa fé seja enfraquecida pelos inimigos da nossa fé em Ti. Não queremos em hipótese alguma que a nossa fé, Senhor, ela seja vilipendiada, ela seja adulterada, ela seja enfraquecida. Senhor, seja pelos falsos ensinos, seja pela consciência manchada pelo pecado, Senhor, seja pelo amor ao dinheiro e às coisas materiais. Não, Senhor, que o nosso coração esteja protegido por essa mesma fé, porque a Tua palavra diz que a fé é como um escudo pelo qual nós desfazemos os dardos inflamados lançados pelo inimigo, os dardos da dúvida, os dardos da desavença, os dardos da intriga, os dardos da frustração, os dardos, Senhor, do medo. Ó Deus, que nós tenhamos a fé como um escudo que nos protege de todos esses inimigos. Que o Senhor nos dê uma consciência correta a respeito da nossa vida e da vida que o Senhor quer que nós vivamos diante de Ti. Senhor, nesse momento nós queremos confessar os nossos pecados, queremos confessar a nossa culpa, Senhor, diretamente a Ti. Se nós estamos andando em caminhos que não Te agradam, se estamos colocando diante dos nossos olhos o que não Te agrada, se estamos colocando a nossa vida em perigo, fazendo coisas que o Senhor não se agrada, oh meu Deus querido, que o Senhor venha perdoar os pecados do Teu povo, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor faça, Espírito Santo, nascer dentro do nosso coração um arrependimento sincero, e que o Senhor nos ajude, como disse João Batista, a produzir frutos dignos de arrependimento. Senhor, ajuda-nos a produzir frutos dignos de arrependimento. Perdoa os nossos pecados, limpa a nossa consciência, limpa o nosso coração, limpa a nossa alma, limpa o nosso corpo, que todo o nosso ser venha a ser purificado e santificado por Ti, para a Tua glória, Senhor. Ó Deus querido, e que o Senhor nos ensine a ter uma relação correta com o dinheiro, uma relação correta, espiritual,
bíblica, cristã, de acordo com tua vontade, com o dinheiro e com tudo aquilo que nós chamamos de nosso, que na verdade pertence a Ti. Que toda cobiça, que toda idolatria saia do nosso coração, que não tenha lugar no nosso coração, que no trono do nosso coração haja somente um Senhor e um Deus assentado nele, que seja o Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus seja o Rei e Senhor da nossa vida, e que somente a Ti venhamos servi-lo. Senhor, em nome de Jesus nós oramos. Vamos adorar a Deus com uma canção. E após essa canção, eu ainda quero fazer um apelo muito específico nesta manhã. Vamos orar a Deus, vamos adorá-lo, vamos glorificá-lo através dessa canção, amém?